Pronto, deu certo. Bom dia, gente. Bom dia. Tudo Bom bem? dia. Tudo. A máquina 3 horas a aula, 3 horas. travou. 3 horas a aula, né? É porque travou. Minha máquina nem ia para frente, nem ia para trás, para lugar nenhum. Eu tive que desligar e reiniciar tudo. Aí eu avisei no grupo, ó, gente, calma aí que vai dar certo. Como é que foi a prova? Tô sem zap. Já vai corrigir? Professora. Já vai corrigir? Ainda não, porque eu ainda vou ver com a coordenação como é que a gente vai fazer. Se eu vou pegar. Hoje tem sorte. Eu fiz só a prova. O que, Dani? Eu fiz só a prova e de espanhol, só essas duas no dia lá. Porque faltou energia aqui em casa. Foi. Cadê? Aí, Tu gostou da prova, Dani? mais ou menos. E você, Nicolas? É porque tinha umas coisas lá que eu não entendi muito bem, não. Eu marquei lá. Mas estava dentro do Marquei não, assunto. né? Tava dentro do assunto, não tava? Eu acho que tá. De acordo com o que eu respondi lá, Cadê a Linara? tô mandando mensagem aqui pra ela pelo Instagram. E o Rubens? Deitado aqui. Bora lá. Ó, a gente estudou pro conteúdo passado orações subordinadas substantivas. Agora a gente vai. O mesmo assunto da prova anterior. Hã? Ela tá. O que, Dani? Agora é orações subordinadas adjetivas. A que a gente estudou era substantivas. Estão me ouvindo direitinho? Sim. O que a gente viu na aula passada, no conteúdo passado, nós falamos sobre orações coordenadas, orações subordinadas, falamos delas sindéticas e assindéticas, e agora a gente está falando de orações subordinadas adjetivas. Olhem esse exemplo que está aqui no quadro. Procura-se locatário que pague aluguel. Tratar com o proprietário. Procura-se locatário. Professora, Oi. então aí vai ser uma oração além de subordinada aditiva, né? Aqui a gente vai trabalhar com adjetivas. A gente esquece aquela substantiva nesse primeiro momento, que a gente está mudando o foco. Enquanto a substantiva, ela trabalhava em função de nomes e elas podiam ser sujeitos da oração principal, complemento da oração principal, aposto, objeto direto ou indireto em relação à oração principal. Aqui nas adjetivas, ela é mais simples. Eu tenho só duas informações sobre elas. Ou elas serão, deixa eu ver aqui o chat. Tia. Sabe qual é o problema? Eu vou colocar tudo no canal do YouTube, porque se eu for colocar na plataforma da escola, não tem espaço, certo? Armaria. Não tem espaço. Eu já tentei, até para enviar por e-mail não dá. Então, eu coloco a aula, nesse final de semana, eu vou me organizar, porque o que estava acontecendo? Eu já até expliquei isso para os meninos do primeiro ano hoje. Tá voando. Eu estava gravando as aulas de vocês, toda vez colocando na plataforma, colocava lá no YouTube. Só que não tinha visualização. Vocês que estavam assistindo a aula online, vocês não iam até lá para ver o canal. Então eu comecei a colocar somente os meninos do terceiro ano e do quarto ano, que são as aulas gravadas, e eles visualizam mesmo. Não entenderam, eles voltam lá não sei quantas vezes. Tanto é que a nossa maior turma tem 10 alunos e tem turmas que tem 24 visualizações. Porque eles assistem a aula várias vezes. E no caso do Fundamental 2, que são vocês e do ensino médio, não tinha essa busca. Visualização. Isso, aí eu deixei de colocar. Só que quando for agora, eu vou ter que pegar as aulas passadas, datar, colocar data em todas elas. Eu fui lá, professora. Pronto, pois é. Aí eu vou organizar o conteúdo e colocar o que se refere a cada um para a gente colocar na plataforma. Então, até segunda-feira, tá todo o conteúdo disponível para vocês. Não consigo colocar a não ser que eu coloque esses slides em PDF. Mas se eu colocar em PDF, vocês não têm as minhas explicações, somente os slides, e não serve.
Porque se for para você pegar o material e estudar Rapaz. sozinho, não precisa de mim. Só que é melhor que você assista a aula porque tem as explicações, certo? Aí eu vou colocar lá no YouTube. Então até segunda-feira tá ok, tá bom? Lenara, tudo bem, Lenara? Ela Eu não tava fala. assistindo a novela daqui de Campo Maior. Ah, Aí uma mulher, ela, em vez dela falar YouTube, ela falou YouTube. oh, meu Deus. Lenara, como é que foi a prova? Tudo bem para você? Ela não consegue falar. Não consegue, vai pro chat. YouTube. É desse jeito mesmo que se fala. YouTube. Tá Deixa, aí. bichinha. Eita, Lenara, esse foi legal, me deixou agora Quê? preocupada. Oi? Eu não tô dizendo nada. Rubem, como foi a prova? Rubem tá aqui? Ah, pra mim ele tá aqui. Ora não. Ó, nós trabalhamos. Rapaz, a internet daqui já tá Paraguai. Tá, vamos lá. Então, para o conteúdo passado, Lenara, vocês que chegaram depois, que eu estava conversando com os meninos, primeiro eu quero pedir desculpa pelo atraso, foi por conta da máquina, eu estava aqui na frente às 11, mas ela resolveu que não queria funcionar às 11, aí eu tive que desligar e reiniciar. Então, no conteúdo passado, a gente viu sobre orações subordinadas substantivas, onde essas subordinadas substantivas tinham 5 divisões. Elas podiam ser objetivas diretas, objetivas indiretas, completivas nominais, subjetivas ou... Tá faltando uma. Subjetiva, completiva nominal, objetiva direta, objetiva indireta e apositiva. Pronto, 5. Nesse caso... Ô, Miliciano, professor. A gramática aqui do português. Tá, não vou O nem... Brasil é coisa braba. O que, Dani? O que é que tu tá As regras de gramática aqui do Brasil é coisa braba. agora? Não é Nós coisa vamos não. ver orações subordinadas adjetivas. Adjetivas. E para acalmar o coraçãozinho de vocês, enquanto nas substantivas a gente tinha 5 divisões, agora a gente só vai ter 2. Olha, rapaz. Só 2. É Aí eu quero mesmo. que vocês olhem para esse exemplo que eu coloquei aí, ó. Procura-se locatário que pague aluguel. Tratar com o proprietário. O que significa a palavra locatário? Locatário. O que significa a palavra locatário? Locatário? É, Sei não. eu tenho locador e eu tenho locatário. Locador é quem aluga e locatário é quem? Compro. É o que aluga, assim, ó. Eu tenho a pessoa que oferece o imóvel, que é o locador, e eu tenho a pessoa que vai lá para morar nesse imóvel, é o locatário, certo? Um que oferece e o outro que vai procurar, vai em busca. Aí ele fala assim, ó, com que finalidade essa placa foi colocada aí na frente dessa casa, desse imóvel? Pra alugar. Para o quê? Pra alugar. Só para alugar? Procura-se, se fosse somente com a função de alugar, ele colocava assim, ó, procura-se locatário. Ou então colocava assim, aluga-se. Pois é. Tem uma diferença, não tem? Tem. Quem colocou a placa, obviamente, foi o dono do imóvel. Mas ele diz assim, ó, na sexta questão, deixa eu ver aqui, eu vou sempre olhar aqui o teste, pode ter alguma pergunta. Exatamente, Lenara, é isso mesmo. Ele fala assim, ó, por definição, locatário é a pessoa que paga o aluguel. Por que razão o autor da faixa teria usado a expressão que pague aluguel para qualificar o locatário? Como a Lenara acabou de me responder aqui no chat, não é só uma pessoa que alugue o imóvel, mas é uma pessoa que pague o aluguel. Porque tem a inadimplência. A pessoa vai lá, faz o contrato, aluga, mas não paga. Não paga água, não paga luz, não paga o aluguel. Então, ele já coloca aqui bem especificado. Procura-se locatário que pague o aluguel.
Não é só que usufrua do imóvel, não. Percebem a diferença na propaganda? Beleza. Vamos lá. A gente estudou as substantivas. Tá aqui, ó. No capítulo anterior, olha a pessoa sem camisa. Tu aguenta? Um sem camisa, o outro com a foto dele de pequeno, de bebê, de menor. Pessoa. Isso aqui vai pro YouTube, tá, Rubens? A aula. Você vai aparecer lá desse jeitinho sem camisa. Tudo bem. Ó, outra coisa. Quando a gente pede para que vocês usem a farda, não é somente um abuso da escola, um abuso da coordenação, não. Porque vai servir de regra para todos vocês. Como essas aulas são expostas, se eu fizer a exposição de vocês que são menores, sem as roupas que vocês devem usar, eu estou fazendo exposição do corpo de vocês. Então, um pai, uma mãe, qualquer outra pessoa que se sinta ofendida em relação a essas imagens, ela pode me denunciar. Está aqui gravado na aula que eu estou falando que não pode, tá? Abre-se essa ressalva. Mas eu vou ficar com camisa no calor. Pelo amor de Deus. E na escola tu usa o quê? Tu anda na rua pelado. Calor faz em todo lugar. Mas eu preciso de roupa. É decente, mas eu tô indo na minha casa hoje. Mas tu tá assistindo a aula. Mas eu tô na minha casa. Tá certo. Depois, se você receber alguma reclamação, eu avisei. Então, vocês estão aqui cientes, né? Mas eu não vou ficar em casa morrendo de calor. Bora lá. Liga o ventilador. No capítulo anterior, estudamos as orações subordinadas substantiva e as suas classificações. Neste, trataremos as orações adjetivas e depois as adverbiais. Oração subordinada adjetiva é aquela que exerce a função sintática de adjunto adnominal do próprio adjetivo. O que isso quer dizer? As orações subordinadas adjetivas, elas vão classificar, elas vão qualificar, dar adjetivos à oração principal. Como a gente está trabalhando com orações subordinadas, a gente sempre vai ter mais de uma oração, duas ou mais orações que dependem uma das outras sintaticamente, que complementem o seu sentido. Se eu estivesse falando de coordenadas, eu estaria falando de orações que são independentes, mas eu estou falando de orações subordinadas. Isso quer dizer que elas dependem de uma da outra para que elas tenham um sentido sintático, certo? Nesse caso, eu tenho a oração principal e a oração subordinada vai classificar, qualificar a oração principal. Aí ele está falando que é como se fosse um valor de adjetivo. Adjetivo, a gente faz a retomadazinha do que é o adjetivo. Palavra variável que se refere a um substantivo ou um pronome, caracterizando. Porque a gente pode qualificar, desqualificar. É uma caracterização em relação ao substantivo ou ao pronome. Exprime qualidade, estado, modo de ser ou aspecto. Até aqui, tudo bem? Sim. Já falamos das funções, né, em relação às substantivas, às suas classificações, e agora está falando das adjetivas. Aí ele fala aqui, ó, que a oração subordinada adjetiva é aquela que exerce a função sintática de adjunto adnominal. Então, eu coloquei aqui embaixo que é um adjunto adnominal. É um termo da oração que se refere ao núcleo nominal. Se é núcleo nominal, a referência é um nome, certo? Um nome. Ou uma palavra que tenha o mesmo valor de nome, que não será um verbo. Pode ser qualquer nome, de lugar, pessoa. Esse nome, quando a gente fala, Dani, é em relação às classes gramaticais. Pode ser um numeral, pode ser um pronome, ele só não vai ser um verbo. Certo? Certo. Aí ele fala, sem mediação do verbo, olha aqui, ó, ele exclui o verbo com a função de determiná-lo ou caracterizá-lo. Então, o que ele está falando aqui, ó, eu vou ter como núcleo principal um nome sem a intermediação de um verbo, sem a participação de um verbo dentro desse contexto. Aí ele fala aqui, ó, observe os períodos, olha o exemplo que eu tenho aí abaixo. O proprietário procura inquilino pontual.
Pontual quer dizer o quê? Qual é o sentido? O proprietário procura inquilino pontual. O que ele quis dizer com isso? Que compre com você. Que seja pontual no pagamento. Que seja pontual com suas obrigações. Esse é o sentido. Só que ele não faz o uso do verbo. Primeiro, porque eu tenho assim, ó, o proprietário procura. O proprietário procura inquilino pontual, na primeira. Na segunda, o proprietário procura inquilino que seja pontual. Então, é uma oração subordinada adjetiva. Aqui ela é subordinada adjetiva. Na primeira, ele não tem a presença da intermediação, da mediação verbal, Dani. Olha aqui, ó. Lembram lá que a gente falou assim, ó? As orações subordinadas geralmente são iniciadas com conjunção integrante. Uhum. Lembram disso? Quais são as conjunções integrantes? Isso, aquilo, que? Que e o que mais? São duas. Sim. Que e se. Então aqui, ó, deixa eu pegar minha canetinha. Proprietário procura, inquilino é nome. Inquilino é nome, certo? Inquilino é nome. Que mora na casa, né? Inquilino é a pessoa que vai morar na casa. Inquilino pontual é que seja um inquilino que pague pontualmente, no vencimento. Inquilino que, aqui eu tenho uma conjunção integrante. Então, aqui eu já sei que é uma oração subordinada. Pontual é um adjetivo. Não é adjetivo? Uhum. Ele é pontual, é a pessoa que chega no horário. E esse pontual faz referência a quem? Ao inquilino. Ao inquilino. Tá vendo que eu tenho um adjetivo direcionado a um nome? Que o núcleo é um nome? Sim ou não? Sim. Pronto. Pois é o que ele está falando aqui, ó. É aquela que exerce função sintática de adjunto adnominal, porque ele está aqui, ó, complementando o sentido de um nome, própria de adjetivo, porque eu tenho uma qualificação, uma caracterização do nome. Eu tenho um inquilino, eu quero que o inquilino seja pontual. Até aqui vocês estão compreendendo? Sim. Beleza. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá as explicações aqui mais organizadinho. No primeiro exemplo, temos um período simples, em que o adjetivo pontual, que se refere ao substantivo inquilino, como a Dani falou, exerce a função sintática de adjunto adnominal. No segundo período, que tem a conjunção integrante, o que, a função de adjunto adnominal não é exercida por um adjetivo, mas por uma oração equivalente, que seja pontual. A essa oração, que exerce a função sintática de adjunto adnominal, própria do adjetivo, damos o nome de oração subordinada adjetiva. Oração subordinada adjetiva. Oração, porque uma oração apresenta um verbo. Subordinada, por que ela é subordinada? Porque exerce uma função sintática, ela é subordinada à oração principal. As duas, uma interligada à outra, para que complemente o seu sentido e a sua função sintática. E ela é adjetiva, porque exerce a função sintática de adjunto adnominal, própria do adjetivo. Tudo bem até aqui? Se tiver dúvida, a hora é agora. Eu tenho dúvida aí nesse adjunto adnominal. O adjunto adnominal, vamos voltar aqui para o slide anterior. Aqui. No adjunto adnominal, ele está dizendo o seguinte. Eu tenho um nome, certo? Cadê o nome que tem aqui, Dani, na primeira oração?
Inquilino. Inquilino é o nome. Pontual é o quê? Adjunta denominal? Adjetivo. Adjetivo. É uma caracterização em relação ao meu nome, Ao inquilino. ao inquilino. A referência é inquilino. Olha o que ele falou aqui, ó. Adjunto adnominal. É o termo da oração que se refere ao núcleo. Núcleo nominal, se é o núcleo, é a parte mais importante, certo? É o de maior significação, de maior valor. Que se refere ao núcleo nominal sem mediação de um verbo. Aqui tem algum verbo entre o inquilino, que é o nome, e o seu adjetivo? Não. Não. Então, sem mediação de verbo, qual a função de determiná-lo ou caracterizá-lo? Essa é a função que eu tenho de adjunto adnominal. Ele vai se referir ao núcleo diretamente, ó. Tá aqui o meu adjetivo se referindo ao núcleo nominal, que é inquilino, sem a presença de um verbo para mediar a situação. Tudo bem? Sim. Certo, Dani? Lenara, tá ok? Rubens? Ótimo. Então, vamos lá. Então, aqui tem assim, ó. Veja a seguir outros exemplos de orações subordinadas a adjetivos. Só fazia negócios com pessoas honestas. Onde é que está o nome aqui? Pessoas. Pessoas, muito bem. Tá aqui, ó. Pessoas é o nome, é o substantivo. Cadê o adjetivo? Honesto. Honesto. Fazendo referência sem intermediação de nenhum verbo. Tem verbo aqui? Entre Note? pessoas e honestas? Não. Não tem. Aí ele fala aqui, ó. Isso equivale a dizer só fazia negócios com pessoas que fossem honestas. Aqui eu tenho oração subordinada. Oração principal, só fazia negócios com pessoas. Aqui eu tenho a conjunção integrante, sim ou não? Sim. Depois da conjunção integrante, aí eu vou ter a oração subordinada. Ela é subordinada porque ela tem uma relação com a oração principal que complementa a sua função sintática. Principal. Exatamente. Certo? Certo. Aí Agora aqui, vai. ó, os alunos estudiosos são admirados. Cadê o nome que tem aqui? Alunos. Alunos. E cadê o adjetivo? Estudiosos. Estudiosos. A referência está aqui. É o mesmo que dizer, ó, os alunos que são estudiosos são admirados. Certo? Certo. Tudo bem, gente? Até aqui tá clarinho para vocês? Sim. Beleza, vamos ver aqui. Apagar. Então vamos lá. Oração subordinada adjetiva. Uma oração subordinada adjetiva é aquela que possui valor e função de adjetivo, ou seja, que a ele equivale. As orações vêm introduzidas por pronomes relativos. E aqui, deixa eu ver bem o que eu anotei para vocês, porque eu acredito, vocês já viram as classes gramaticais, mas vocês lembram em relação ao pronome? Quais são os pronomes relativos? Sim ou não? Deixa eu ver. Me lembro de algum. E, quando... Peraí. Eu anotei hoje aqui e não estou encontrando. Pronomes relativos. Chato. Você foi. Aqui, ó. Que... Vou colocar aqui para vocês anotarem. Quando?
Vou colocar para vocês anotarem aqui no quadrinho. Pronomes, Pra gente anotar, cadê? pronomes relativos. Que, quais. Deixa eu ver aqui se dá pra anotar aqui. Calma aí. Peraí, que deu Esse errado negócio aqui o aqui. negócio. Pronomes relativos. Deixa eu ver se dá pra anotar aqui. Quem, O que, quando, Rapaz, dá pra anotar, tá quais, normal. cujo, Qual? quais, o qual, a Que? qual e Ave. onde. Aonde? Onde, aonde não. Onde é fixo, aonde é movimento. Certo? Anotem. Certo. As orações vêm introduzidas por pronome relativo e que exercem função de adjunto adnominal do antecedente. Que é, o antecedente é a oração principal. Certo? Certo. Rapaz, eu não sabia que dava pra me escrever aqui, não. O quê? Porque o negocinho aqui dá pra escrever. Pronto, terminaram? Posso apagar? Sim. Pera, Dani fez, Lenara, Rubens. uhum. pera. Show, tirar daqui. Terminei. Esse aqui a gente já viu, então a gente vem para cá. Observe o exemplo. Deixa eu mostrar o que estava aqui, é porque aqui é só o conceito de adjunto adnominal, que a gente já falou. Teco, teco, Aqui, teco, ó. teco. Adjunto adnominal é o termo da oração que se refere ao núcleo Teco, nominal, sem mediação de um verbo, com a função de determiná-lo ou caracterizá-lo. Isso a gente já viu. Então, observe o exemplo. teco, Esta teco. foi uma redação que fez sucesso. Essa foi Teco, uma teco, redação que fez sucesso. Bora lá. teco. Dani, faz a análise para mim. Qual é a oração, qual é o nome que eu tenho aí como núcleo? Redação. Redação. Pronto. Ele fala sempre que eu vou ter um núcleo nominal, não é isso? Então eu tenho redação. Onde é que está o adjetivo? Sucesso. Sucesso. Pronto. Aqui é a oração principal. E Oração. aqui é a oração subordinada. Aí eu tenho Adjetivo. conjunção integrante e eu tenho um adjetivo, que é redação que fez Oração substantivo. Adjetivo. subordinada. É, subordinado. A gente está falando adjetivo. agora de oração subordinada adjetivo. Adjetivo. Deixa a substantiva. Eu vou em outro momento. Eu sempre falei para vocês que eu achava que vocês não tinham apreendido esse conteúdo em relação a substantivo. Quando a gente voltar para a sala de aula, que a gente vai ter um tempo normal de aula, Rapaz, aí a do gente. jeito que tá aí, é capaz de nem voltar, não. Tu acha? Não, pode até Rapaz. mas a gente vai voltar sim. Véi, aqui em Campo Maior não diminui, não. É só aumentando mesmo. Mas aí vai chegar um ponto que quem tinha que ser infectado já foi. É a gente só rezar para que não tenha complicações e precise de UTI. Mas que todo mundo está à disposição do vírus, se a gente estiver na rua, a gente vai estar. Tá com 61 aqui, 161. Ave Maria. Aqui já morreram mais de 100. É que eu acho que já morreu, tipo, bem um, bem dois. Então vamos lá. Ó. Um é dois, sei lá. Então, assim, ó, como a Dani falou aqui, ó, eu tenho redação, que é o meu núcleo, que é o nome, e eu tenho sucesso, que faz referência à redação. Então, eu tenho a oração principal, conjunção integrante, e nessa oração subordinada, eu tenho uma qualificação, uma caracterização da oração principal. Esta foi uma redação
que fez sucesso. Esse sucesso é uma caracterização da redação. Portanto, ela é uma oração subordinada adjetiva, com a função de caracterizar, qualificar a oração principal. Tudo bem? Sim. Note que o substantivo redação foi caracterizado pelo adjetivo bem-sucedida, que é fazer sucesso. Nesse caso, é possível formarmos outra construção, a qual exerce exatamente o mesmo papel. Quer dizer que eu posso tirar esse que fez sucesso Que fez. e colocar o quê? Esta foi uma redação o quê? Olha aqui, Bem ó. sucedida. Bem sucedida. E eu tenho a mesma caracterização. Entendidos? Entendidos. Beleza. Lenara, tá joia, Lenara? Pra você, Rubem. Tá joia rara. Bora lá. Esta foi uma redação que fez sucesso. A gente viu o exemplo. Perceba que a conexão entre a oração subordinada e que o termo da oração principal que ela modifica é feita pelo pronome relativo que. Que. Condição integrante. Isso. Além de conectar ou relacionar duas orações, o pronome relativo desempenha uma função sintática na oração subordinada. Ocupa o papel que seria exercido pelo termo antecedente. Termo antecedente é isso daqui, ó. Eu tenho que e o antecedente é a minha oração principal, certo? Para que dois períodos se unam num período composto, altera-se o modo verbal da segunda oração. Isso quer dizer, toda vez que eu tiver uma oração adjetiva, eu posso fazer uma substituição. Deixa eu lembrar como é que eu vou falar. Comer peixe ou vai querer que troque com a carne da A gente tá conversando. Não é aqui, não. Tem um áudio que eu tô ouvindo. Também tô. Ó, vamos lá. É aqui em casa. Ah, tá. Vale lembrar um recurso didático. É isso daqui. Essa aula vai até que horas? O quê? Essa aula vai até que horas? Vai até Tá terminando. 50, porque a gente entrou 10 minutinhos depois. Eu tive um problema no meu computador. É pra entrar na aula. Olha minha raiz como tá bonita, olha. Minha raiz e minha sobrancelha. Eu tô falando de óculos agora porque a sobrancelha tá uma derrota. Bora lá. Vale lembrar. Olha o cabelo da Daniela aí. Todo O lascado. Daniele é cacheado. Tá lindo o cabelo da Daniele. Mais um. Mas ela sempre foi bonita. É diferente. É o quê? É o quê, Nico? Tá A Daniela sempre foi bonita. Ela é linda. Diferente de outras pessoas. Com olho claro, cabelo cacheado. Oh, vixe Maria. Vamos lá, volta aqui. Atenção. Obrigada. Vale lembrar um recurso didático para reconhecer o pronome relativo que. Pronome relativo que. Quando é que eu vou saber? Agora isso aqui eu quero a atenção de você. Como é que eu vou saber se eu tenho um pronome relativo ou se eu tenho somente uma conjunção integrante? Como é que eu faço para saber? Lenara, eu tô achando tão ruim que eu não falando, Flor. Eu sei que você... É porque, assim, é uma interação e eu sei que a Lenara tem dúvidas, assim, ela gosta muito de perguntar. E ela, sem esse áudio, eu não tô gostando, não. Gente, agora. É porque, assim, parece que ela não tá ali. Ela sempre pergunta, ela sempre questiona. E ela, sem o áudio, ela não tá fazendo isso. Aí eu tô achando estranho. Tô só estranhando mesmo. Então, assim, ó. O que eu quero perguntar pra vocês é assim. Como é que eu vou saber se esse que é somente uma conjunção integrante para me mostrar que eu tenho uma oração subordinada ou quando é que ele vai ser um pronome relativo? Depois que ele...
Porque antes daria um nome. Ó, peraí que eu acho que tem alguém falando aqui no chat. Ó, esse daqui, ele tá dizendo o seguinte. Vale lembrar o recurso didático Morena para dos reconhecer cabelos o pronome relativo cacheados. que ele sempre pode ser substituído por outros nomes aqui, ó, por outros pronomes, que é o qual, a qual, os quais e as quais. Exemplo, olha o que ele está dizendo aqui, ó. Refiro-me ao aluno que é estudioso. Olha o quezinho aqui. Como é que eu vou saber se ele é só uma conjunção integrante ou se ele é um pronome relativo? Eu vou substituir a minha qualificação, que é o meu adjetivo aqui, pelo o qual. Ou a qual, Morena dos ou cabelos os quais, ou cacheados. as quais. Refiro-me ao aluno. Tira esse daqui, ó, o estudioso, que é adjetivo, e eu coloco um verbo. Refiro-me ao aluno, o qual estuda. O sentido é o mesmo? Sim ou não? Se ele estuda, ele é Como é? estudioso. O sentido é o mesmo? Não. Por que não? Se eu digo assim, ó, refiro-me ao aluno que é estudioso. Ou refiro-me ao aluno ao qual é estudioso. Se ele estuda, ele é estudioso. O sentido não é o mesmo, não? Morena dos cabelos cacheados. Olha, Nicolas, tu presta atenção. Tu tá aí só jogando charme pra Dani. Não, é porque tem uma música dela. Com o mesmo jeitinho. Nicolas, É a cor. Como é o nome da música? Me lembro mais. Já, não sei, não me lembro. hoje ele tá Sei tirando não. aula pra Da te cor do pecado. corrigir. Tá estranho, não tá? Sim, Lenara, Morena dos cabelos cacheados. tem o mesmo sentido, Lenara. Se é o Morena dos qual cabelos estuda, ele é cacheados. estudioso. Então, se eu tiver esse que, em que eu possa fazer a substituição por esses outros aqui, ó, o qual, a qual, os quais e as quais, eu não tenho só uma conjunção integrante. Eu tenho pronome relativo, que pode ser substituído por algum desses aqui e não perder o sentido. Entendidos? Sim. Beleza. Deixa eu apagar aqui. Aí aqui tem forma das orações subordinadas a adjetivo. A nossa aula tá terminando. Eu não vou falar sobre isso daqui agora. Deixa eu ver bem que é a nossa agenda. Porque a gente vai falar primeiro, ó, leitura das páginas 197 e 198 do Telares, para que vocês interajam mais um pouquinho. E quando for na próxima aula, eu vou falar sobre essas orações desenvolvidas. Anotaram aqui as páginas? 197 e 198. Aqui a gente vai fazer o seguinte. Quando for na próxima aula, eu vou falar sobre as orações adjetivas explicativas e as restritivas. Aí depois a gente fala sobre essas orações desenvolvidas e reduzidas. Elas são basicamente a mesma estrutura das substantivas, só que eu tenho outra função para elas, certo? Tudo bem? Certo. Tá acabando o nosso tempo. E quando a gente voltar, eu vou retomar esse conteúdo sobre substantivas, porque eu sei que ficaram lacunas abertas para vocês. E a intenção não é essa, é que vocês realmente tenham contato com o conteúdo e entendam ele. Tá certo? Certo. Então, ó, beijo. Página 197 e 198. A gente continua esse conteúdo falando sobre as restritivas e as explicativas na próxima aula, tá? Tá. Cheiro. Outro.